Fala pessoal, bom dia, tudo beleza? Hoje é terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025, são exatamente 7 horas e 30 minutos dessa terça-feira ensolarada já aqui em São Paulo. Pessoal, deixa o like, comenta, se inscreva no canal, aperta o sininho. Vamos conversar hoje sobre transição de carreira, né? Tem muitas pessoas que têm vontade de fazer essa transição do CLT para o mercado financeiro, né? Vamos abordar esse assunto no dia de hoje, tá? É legal, pessoal. Você vê o interesse das pessoas, né? De fato, em seguir como profissional do mercado, né? E assim, é uma profissão pouco conhecida. Vocês vê que acho que nem 2% da população brasileira de fato conhece Bolsa de Valores na sua essência, a sua funcionalidade, né? Então, quando falamos de day trader, né, como profissão, piorou, né? Se Bolsa de Valores não conhecem, que é investir em ações, né, que é o mais conhecido, é o meio mais fácil da pessoa saber por que existe a bolsa, né, que é intermediar empresas e pessoas interessadas em ser sócios, é mais ou menos isso. Se elas não conhecem isso, vocês imaginam a palavra day trade, né? O que é o day trade? Mas Tigrium conhecem bem, né? Casa de aposta conhecem bem. Lotéricas, Mega da Virada, isso daí eles conhecem bem. Não é por falta de, vamos dizer, instrução. Talvez sim. Na escola deveria ser ensinado? Sim. É por falta de conhecimento? Sim. O nosso país, ele não educa as pessoas. A verdade é essa, né? Ele não ensina, não prepara as pessoas para decidirem as suas vidas por si mesmo, né? Infelizmente, o nosso país, eles ensinam as pessoas a serem independentes, não independente. Então, eu não tenho esperança que um dia o Brasil se torne um país como Estados Unidos, que mais da metade ou metade da população investe em bolsa de valores, né? Porque essa cultura acontece lá fora, porque eles ensinam isso nas escolas, né? Seus pais ensinam em casa. E aqui no Brasil jamais vocês vão ver escola ensinando mercado financeiro, finanças, educação financeira para as crianças. Eles querem ensinar ideologia de gênero, né? Coisas que tiram o valor da sociedade e não que possa colocar um futuro com valores, essências nas pessoas, né? Mas enfim, então falar desse tema, cara, é bem chato, mas não é tão difícil para vocês que estão aqui, porque vocês conhecem bolsa, vocês conhecem o mercado financeiro e principalmente vocês conhecem o day trade, senão vocês não estariam aqui, né? Então não fica tão difícil. Mas quando a gente fala de viver de day trade, viver do mercado financeiro, aí sim se torna difícil falar esse assunto, tá? Porque viver de mercado vai depender do seu custo de vida, vai depender da sua capacidade mental de executar um operacional com lote significativo, já que estamos falando de viver de mercado. Vai exigir um capital alto, relativamente alto, né, para operar mercado, e vai exigir um capital modestamente
para você custear sua vida nos períodos de drawdown, né? Então é complexo, tá? A palavra viver de mercado é um pouco complexo, né? É difícil tirar da cabeça das pessoas a ideia de fazer R$1.000 por dia, como foi vendido, né? Isso é muito difícil. Muitos têm esperança de viver de mercado. Como o próprio primo meu, que eu já comentei com vocês que é Uber, falou para mim esse dia. Eu ainda tenho esperança de um dia viver de mercado financeiro, né? Como se o mercado financeiro por si só fosse remunerar alguém, sem ter esforço, sem a pessoa ter dedicação, sem a pessoa ir lá e buscar o dinheiro. O dinheiro está lá, está disponível para todos nós dentro do mercado financeiro. O dinheiro está no bolso do JP Morgan, da Goldman, do Bradesco. Isso está lá disponível, né? O dinheiro está no bolso seu, no meu, está no bolso de todo mundo. Só que aqui é uma forma legalizada de você pôr a mão no bolso do outro e puxar o dinheiro e pôr no teu. Só que esse acordo foi feito entre nós, institucional, e nós, pessoas físicas. Ó, mercado financeiro é assim, tá? Você tem que deixar seu bolso aberto e o teu dinheiro vai estar lá nos dois bolsos da calça sua, tá? Vão colocar a mão no teu bolso de vez em quando, vão tirar o dinheiro, entendeu ou não? Você aceita isso? Aceito. O institucional é passado para ele a mesma mensagem, né? E aí tem um round, né? Contar lá 3, 2, 1 e começa o game, velho. E é um tirando dinheiro da mão do outro, do bolso do outro, entendeu? Só que não pode chorar, não pode espernear. Você concordou com a regra. É bem chulo falar assim, mas é a realidade. Então como eu faço para viver disso? Vamos lá. O que eu vou trazer aqui, pessoal, é o que funcionou para mim, é o que funciona para mim, é o que eu faço. Não é uma verdade absoluta, não é o talvez o que funcione para você, talvez não é o que você vai fazer. Então aqui não é nenhuma recomendação de como vocês devem fazer, é apenas uma troca de ideia de como vocês podem pensar para criar o seu ou para fazer ao contrário do que eu faço, tá? Porque eu não sou o dono da verdade, é o que funcionou para mim, tá? Exemplo, eu posso falar para você, vamos por aqui, por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é legal, é mais fácil, é tranquilo. E é esse caminho eu vou te levar por dentro da mata, para ir para a praia, vamos imaginar ir para a praia. Só que eu sou um cara que eu acampo, eu sou um cara acostumado com mata, né, com o cheiro da mata, conheço o barulho da mata, né? Então eu tenho um costume. Então você percebe, esse caminho que eu disse que é mais fácil, é para mim que estou acostumado. Mas você que de repente nunca entrou numa mata, você vai falar, pô mano, que merda que esse cara fez, velho, olha por onde esse cara fez eu vir. Está fazendo eu ir, né? Caminho ruim, cheio de surpresas. E você pode chegar no meio do caminho e falar, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Não, desculpa, eu não quero esse caminho. Ou seja, então você percebe que o caminho era bom pra mim, pra você não era. Pra você o asfalto era melhor. Então nós temos que tomar cuidado, pessoal, tá? Eu sempre recomendo para vocês não colocar como verdade absoluta o que eu falo. Muitas coisas eu falo que talvez vai funcionar para vocês e outras não. Então, só pense um pouco. Veja aquilo que é proveitoso para você e o que não for, velho, descarta. Entendeu? De novo, vai envolver padrão de vida, vai envolver muita coisa. Então cada um vai ter o seu número de quanto precisa para viver de mercado. Cada um vai ter o seu número de quanto consegue rentabilizar capital.
tá? Cada um vai ter o seu. Por mais que eu tenha estudos e trocando ideia com outros amigos que são traders e vários testes que eu já fiz na minha vida como trader desde 2022 para cá, que eu faço muito teste. Hoje mais não, né? Hoje eu não faço não. Hoje eu tô vagabundão mesmo, entendeu? Só quero operar. Tô a fim de estudar, mas não, cara. Estudo, lógico que eu estudo. Mas como antes, 2023 ali, 2022 e 23, o que eu estudava, meu amigo, você tá doido? Eu não quero esse ritmo mais não, doido. Então, de tudo que eu estudei, pessoal, escuta isso que eu vou falar pra vocês. Deixa o like aí, comenta, se inscreva no canal. Eu preciso do comentário de vocês, tá? Se não fosse o comentário de vocês, eu não estaria aqui, pessoal. Tá? Deixar bem claro. Por qual motivo eu estaria aqui? Então, o que me faz estar aqui é vocês, cara. Comentando, dando like, colocando suas experiências. Eu leio todos, cara. E eu respondo todos. Na medida do possível. Acho que nunca deixei de responder o comentário. Se eu deixei, cara, não foi eu. Foi o YouTube que não me mostrou seu comentário. Mas eu respondo todos. Porque eu gosto de ver as histórias, a opinião de cada um. Dentro dos limites ali do respeito, né? Tudo mais. Tá? Agora, quando é chacota, aí é outra coisa. Mas enfim. Então, é vocês que me fazem estar aqui. Se não fosse os comentários, não tivesse views, concordo ou não? Eu ia perder no tesão, eu ia perder na vontade. Ia chegar uma hora que eu não ia gravar mais e simplesmente pararia por conta própria. Porque eu sou trader, entendeu ou não? Então, assim, independente se eu tô no YouTube ou não, eu vou continuar sendo trader. Então vocês me fazem estar aqui 7h40 da manhã. É por vocês, cara. Então, deixa o like, eu só peço isso. Então, que legal. Quando eu começo a estudar ali, cara, diversos testes que eu fiz, cara, diversos mesmo, né? E, cara, pasmem, eu fiquei tão feliz essa noite. Exemplo, vai lá no canal do meu amigo assim, eu falo amigo porque eu não tenho uma pessoa como inimigo, né? Todos são amigos. Do Fabrício Gonçalves, o My Friend, sabe o My Friend, dono da 07? Vai lá, por favor. Assista o último vídeo dele, acho que foi de ontem que ele publicou. Vê lá, ele fazendo mostrando que ele fazia os backtest dele, igual eu faço no Excel, né? Validando a estratégia. Vai lá, é assim, cara. Quando eu vejo isso, eu falo, tá vendo como que o caminho correto é esse? Só que assim, é diferente. O Fabrício Gonçalves fala isso, do Diego Prado fala isso. Quem é o Diego Prado? O Diego Prado não tem Porsche na garagem, não joga golfe, né? Não tem uma mansão. Vocês percebem? Eu entendo, porque se fosse eu ia julgar do mesmo jeito. Então as pessoas vão dar mais ouvido ao que ele fala do que eu falo, né? Por conta de coisas materiais, né? E quando estamos aqui falando, não é de material, estamos falando de intelectual. E você vai que as ideias batem. A forma de agir no mercado, a minha e do Fabrício Gonçalves, é a mesma. Validando o operacional, teste, backtest. Cara, quando vocês assistirem, dá uma olhada lá na questão do stop, como ele fez para achar o stop dele. É a mesma técnica que eu uso para achar o meu. É a mesma técnica. Cara, é a mesma. Vai lá dar uma olhada, que é estatística, velho. Mas enfim, então quando eu começo a validar vários operacional no mercado, pessoal, aqui vem o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês. Essa é a minha opinião e esse é meu estudo de mercado, tá? Vocês podem ter a sua. Desculpa, eu respeito, mas eu vou ficar com o que eu estudei. Porque eu estudei muito, tá? Então eu vou acreditar naquilo que eu estudei. Fato. Então a primeira regra que você que quer ser trader deve observar. Vamos lá? Essa é a primeira regra, pessoal. Vocês estão pegando aí? Estão vendo aí? Tá mostrando? Deixa eu ver se está mostrando aqui.
Tá, né? Então, para mim, um bom trader vai fazer em média 1.000 pontos mês, tá? Por contrato, pessoal. Se você opera 10, você vai fazer 10.000 pontos, que não deixa de ser 1.000 multiplicado pelo 10, né? Pela quantidade de lote. Um bom trader, para mim, vai fazer em média 1.000 pontos mês. Diego, legal. Mas quantos trades? Fazendo quantos trades? De 1 a 2 trades, tá? De 1 a 2 trades dia. O cara vai ter uma média ao longo de 12 meses de 1.000 pontos mês. Isso é minha experiência, tá? Isso foi o que eu vivi. Eu sabia disso? Não. Eu precisei validar muita coisa dentro do mercado, muita coisa, quebrar muita cabeça para achar esse número. Hoje eu não me desapego desse número, cara. Aí você pode falar, Diego, mas eu conheço um cara que, cara, faz 4.000 pontos mês de média, velho. Ele é o fora da curva, velho. É aquilo que eu sempre falo. Vai ter exceção? Lógico que vai, cara. Vai ter. Eu não sou a exceção e eu tenho eu tenho isso bem claro na minha mente. Eu não sou a exceção. Não adianta eu querer brigar comigo mesmo, querer ser a exceção. Não, eu tenho que ser a exceção. Não, eu não sou. Eu vou ficar maluco se eu ficar nessas ideias. Você não precisa ser exceção. Deveria ser? Deveria. Eu também deveria ter essa ambição de ser a exceção. Mas não tenho, cara. Tô velho, 36 anos já. Eu já entendi o meu game aqui, meu jogo. Eu vou seguir o meu jogo. Paciência. Deixa quem é exceção. Deixa eles brilharem, cara. Deixa eles voar. Como no futebol, não tem a exceção? Quem são a exceção? Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos. Quem mais? Poucos, pô. Dá pra contar nas mãos. De milhares e milhares de jogadores mundo afora. Quem são a exceção? Dá pra contar na mão. No mercado financeiro, quem são as exceções? Talvez, vamos lá, Larry Williams. Quem mais, pessoal? Jesse Livermore? Não sei, acho que não, porque né, vocês, né? Então acho que não. Talvez era na época dele, né? Oliver Velez, talvez. Quem mais? Jim Simons tem, né? Tem um monte de cara aí, velho, que eu já ouvi falar. Tem um monte de gente, pessoal. Que agora fugiu a mente um monte, cara. Então tem muita gente, mas você vê, desse monte comparado ao tanto de trader que tem, não é nada, cara. Você vai ver, não é 0,02%. Então você quer ser um cara dessa exceção? Boa sorte, tenta lá. Talvez você consiga, né? Não tem problema. Tô querendo te desmotivar. Mas se você quer viver de mercado, você não precisa ser esse cara, essa exceção que faz 4, 5 mil pontos de média mês. Que eu acho extremamente difícil. Você pode ser o cara que faz 1.000 pontos por mês, 500 pontos por mês. Essa é a realidade. Eu tive uma estratégia de Bollinger, tá? Eu tinha uma estratégia de Bollinger. Aí vai um arrependimento meu, pessoal. Confesso aqui. 2022 eu rodava robô e 2023 também eu rodei. Tá? E o meu maior arrependimento foi quando eu me frustrei com os robôs por conta de, tipo, eu tava rodando 6 estratégias, tinha 3 ruins e 3 boas. As 3 ruins comeu o lucro das 3 boas e eu fechei o ano quase no zero ali. Fechei positivo ainda, tipo uns 2.000 positivo, né? Uns 2,5, se eu não me engano ali, 2023. Que eu considerei para mim o 0 a 0. Foi tanta frustração que eu considerei 0 a 0. E assim, uma das coisas mais erradas que eu fiz, que eu percebo hoje, foi parar as estratégias boas. Eu parei tudo, não quis saber mais do robô. Era para mim ter permanecido com as estratégias boas e ter descartado as ruins. Tinha 3 excelentes que tava redondinha, cara. Tinha uma que tinha dado 3.000 de lucro, a outra tinha dado 2.000 quebrado e outra tinha dado 1.000 e pouco, tá? Só que por outro lado as outras tomou dinheiro, entendeu ou não? Aí foi onde eu fiquei com os 2,5 positivo ali. E eu tinha uma estratégia de banda de Bollinger, cara, que ela buscava 750 pontos de stop para 800 pontos de alvo. É a mesma estratégia mais ou menos que eu tenho hoje, 800 de alvo.
E essa de banda de Bollinger, na parte superior da banda, ela vendia. E aí ela vendia contra a tendência, sempre contra a tendência. Buscava 800 pontos, né? Na parte inferior da banda de Bollinger, se tivesse dado 800 pontos, ele provavelmente entraria comprando para pegar mais 800. Era difícil acontecer dar 2 trades de ganho, mas às vezes acontecia, tá? E essa estratégia, ela me pagava 1.500 pontos de média mês, tá? Foi a melhor estratégia que eu já tive na minha vida. Olha para você ver, minha melhor estratégia pagava 1.500 pontos por mês. E a minha estratégia, a piorzinha que eu tinha lá, em termos de resultado, me pagava aí 400, 500 pontos por mês. As outras pagavam na faixa de 1.000, 1.200 pontos por mês. Então foi daí que eu consegui tirar uma média e descobrir que o mercado vai te pagar 1.000 pontos por mês. Então o meu amigo lá, o Thiago, ele fala da transição. Como é que eu fiz a transição? Cara, a minha transição não existiu, velho. Tá? Eu podia aqui falar pra vocês que foi assim, assado, mas eu vou mentir pra vocês. Eu não sou um cara organizado, tá? Eu não sou um cara estratégico. Talvez hoje sim, mas eu não fui esse cara, tá? Então, Thiago, pessoal, não, cara, eu não planejei direitinho estar aqui, não. Eu tinha uma empresa, né? Era empresário, né? Como dizem. De certo modo era, né? Eu tinha uma assessoria, tá? Assessoria tranquilo, dava para ganhar um dinheiro legal. Tirava ali meus 4, 5 pau de média mês, tá? Aquilo, né? Olha a média vindo à tona. Tinha mês que fazia 15 mil, 10 mil. Mas quando eu puxava a média no ano, era 4, 5 mil que eu ganhava ali. Né? Minha esposa não trabalhava. Eu tinha essa assessoria, ela me ajudava, vira e mexe, ela me ajudava a fazer alguma coisa. Ela ia para um canto, eu ia para o outro, prestar serviço. E eu tinha bastante parceria com outras empresas, né? Fazia B2B e B2C. B2C era onde vinha meu dinheiro forte. B2B não vinha muito dinheiro, mas é aquele dinheiro que era mais reloginho, todo mês tinha, né? Porque os caras tinham bastante serviço para mandar todo mês. Como eu prestava o serviço ali para umas 5 empresas, né? Tudo indicação, amigos, né? Amigo que indicou amigo, entendeu? E aí eu tinha ali uma renda recorrente. E era isso que eu tava atrás. Não era ganhar dinheiro com os caras. Eu fazia um valor, pra você ter ideia. Eu cobrava 100, 150 reais num serviço. E os caras cobravam 1.500 pro cliente final. Mas por que você cobrava tão pouco, Diego? Porque eu queria ganhar no volume. Entendeu não? Então eu pegava ali 15, 20 trampos dos caras todo mês, fixo. Porque entrava. De tipo 5 empresas aí, cada um mandava 3, 4 trampos por mês. E eu gerava uma renda ali de 1.500, 2.000 por mês. E o B2C, é onde eu não tinha certeza ou não, eu fazia o meu. Mas ali eu tinha uma garantia ali dos caras, entendeu? Não é garantia, mas tinha a convicção que ia entrar serviço. Então eu tinha uma assessoria, cara. E eu cheguei ali em 2019, final de 2019, desanimado. Eu queria sair fora da assessoria. Ali eu já tinha conhecido o mercado financeiro. Não na sua integralidade, tá? De ponto de abrir corretora, conta em corretora, nada disso. Eu não sabia nem fazer isso ainda em 2019. Mas ali eu já mexia com opções binárias, como muito de você já fez. Então eu estava desanimado com a minha assessoria. Eu estava desanimado, eu não queria mais trabalhar nesse ramo. Dava para ganhar dinheiro? Dava, cara. Eu tenho um amigo que ele não trabalhava nesse ramo. Ele contratava meu serviço, né? Era no ramo, mas não era, né? Era um produto, vamos dizer assim, era um produto à parte. Ele não fazia esse tipo de produto, ele não prestava esse tipo de assessoria, né? É tipo, vamos supor, imagina que você vende caneta, tá? Só que a caneta ela precisa de um reparo todo mês. Ele não fazia o reparo e eu ia lá e fazia, entendeu? Era tipo isso, hipoteticamente falando. E esse amigo fechou a empresa de fábrica de caneta, né? Ele fechou. E aí eu descobri esse ano que ele tá fazendo o que? O reparo da caneta, igual eu fazia, tipo isso. Entendeu não? Pra você ver, dá dinheiro. Dá dinheiro. Eu até passei em frente ao escritório dele esse dia, mas eu não paro lá, né? A gente já não se fala já tem uns 4 anos. Não porque a gente perdeu a amizade, enfim. Então, para não atrapalhar, eu não paro lá. Mas eu tenho vontade, qualquer hora eu vou parar lá em frente e eu trocar ideia com ele. Relembrar os tempos, né, de parceria. Enfim,
E ele continua no ramo. Ele saiu do ramo de fabricar caneta, exemplo, e foi pro ramo de reparar a caneta, o bico da caneta. E ele tá com a empresa dele, assessoria aberta e tudo mais. Eu sei que funciona, legal, pessoal. Se eu quiser voltar pro ramo, eu volto amanhã e começo a ganhar dinheiro, cara. Porque eu sei fazer. Só que eu não gosto, eu não quero. Aí tem gente que fala, faz renda extra. Não, velho. Eu estou 100% focado no mercado financeiro. Então, quando chega a pandemia ali, cara, eu tinha gastado, pessoal, boa parte do meu dinheiro investido no escritório. Reformei o escritório, computador, mesa nova, sabe, tudo novo. Propaganda, eu estava investindo pesado em propaganda, divulgação. Eu estava já vendo parceria com rádio para divulgar minha prestação de serviço em rádio, né? Outdoor, tudo mais, essas coisas, sabe? Panfletar. Eu tinha também perfilado em carro, né? Divulgando a minha empresa em carro. No meu carro tinha. Eu estava já desenvolvendo já 10 pessoas com carro para mim pagar elas mensalmente, para elas andar com a minha propaganda da empresa no carro delas. Enfim, eu já tinha toda a estratégia feita para 2020. Mesmo já querendo sair do ramo, eu falei, cara, eu quero sair, mas eu não tinha nada ainda em mente para fazer. E aí quando começa a pandemia, meu dinheiro que eu investi, como muitas pessoas fizeram investimento e perdeu tudo, eu também perdi tudo, porque entrou a pandemia, mas eu não perdi porque parou o ramo. O meu serviço virou tudo online, né? Como eu trabalhava com processos, documento, virou tudo online. Aí, velho, eu migrei para online. Eu falei, legal, vou fazer online. Cara, pasmem, eu cobrava R$700 de prestação de serviço do consumidor final. Eu levava 5 a 10 minutos para resolver o caso dele, né? Não é resolver, mas dar andamento no caso dele. 5, 10 minutos. Online, ganhava 700 limpo. Seria uma mina de dinheiro, né? Tudo online, eu falei, legal. Só que aí veio a vontade de parar. Minha esposa arrumou serviço nesse meio tempo. E minha esposa falou, amor, vamos parar com esse trabalho aí. Você não quer parar? Vamos parar agora. E eu fechei, pessoal. Sabe o que é fechar da noite pro dia? Fechei. Todos os clientes que estavam em andamento o processo comigo, eu continuei acompanhando e finalizei o processo de todos. Mas todos os novos que vinham atrás de mim eu não pegava. E era uma dor no coração, era um aperto, porque R$700, cara. E parece uma tentação, né? O fato de eu não querer mais, vinha. Diego, resolve meu problema, eu tô com problema assim. Diego, foi indicado por fulano, tô com problema assim, assado. E eu recusava todos. Você tem alguém para indicar? Não, não tenho. Porque quando você indica alguém, você é responsável. A pessoa vai lá e te cobra. Você me indicou o cara lá, o cara fez isso, o cara ferrou minha vida, o cara fez errado o processo. Então não indicava ninguém. Até porque eu não tinha. Eu tinha uns concorrentes, mas não tinha laço de amizade com pessoa séria. As pessoas concorrentes, alguns que eu tinha, era pessoa desleal. Pessoas que não eram, a sua índole não era confiável, tá? Então por isso eu não indicava ninguém. Falava, não tenho, cara. Por favor, indica, eu não tenho, cara. Desculpa, eu não consigo te ajudar. Para cortar de vez o vínculo. E eu fui cortando. E até hoje, pessoal, pasmem. Eu parei em 2020, ali comecinho. Até hoje, vira e mexe, aparece alguém atrás de mim para resolver o problema. Se eu resolver o meu problema lá em 2018, e eu tô com o mesmo problema hoje, cara, né? Ou fulano me indicou você. Vem atrás de mim ainda. Eu troquei meu número de telefone, mas não adianta. Sempre vai vir. E eu não resolvo. Eu não indico. Eu não faço. Então pasmem. Eu saí assim. Erradamente. Da minha atividade profissional. E vim parar no mercado financeiro. Abrir conta na corretora. Como vocês sabem, todo mundo fez isso. Tinha uma reserva? Tinha. Não era muito dinheiro. Mas o legal, minha esposa já estava trabalhando nesse momento. Então, opa, já conseguia balancear a despesa de casa. Já conseguia ficar mais tranquilo. Ela tem VA, VR. Embora o salário dela não era lá essas coisas na época. Mas já ajudava. Para mim que trabalhava sozinho. Minha esposa começa a trabalhar e agora eu migo para o mercado financeiro. Na minha cabeça, em 6 meses, no máximo 1 ano, eu estaria já bem. Olha que situação. Estaria ganhando dinheiro no mercado financeiro.
Você também pensa assim? Pensava assim? Nós somos humanos, todos pensamos assim. Nós não fomos ensinados na escola, nós não fomos ensinados em lugar nenhum a lidar com dinheiro, a lidar com o mercado financeiro. Então é de fato que a gente vai pensar que é fácil. Como todo brasileiro pensa que as coisas é fácil. Então aí eu começo minha jornada, cara. Mercado financeiro, perdendo dinheiro 2020, 21. Tá? E nesse meio tempo, pessoal, conheci muita gente. O Rodrigo Cohen, Aliac, conheci muitos caras de mercado. Né? Só que assim, eu sempre tinha na mente, eu não vou fazer o curso do cara. Eu tentava consumir conteúdo gratuito e eu ficava com dó de pagar 1.500 na época nos cursos dos caras, 1.000, 1.500. Depois começou a subir a régua, né? Começou o tal de 2.997. Aí já era mentoria, já não era curso. E eu falava, cara, eu não vou pagar 1.500. 1.500 eu pôr no mercado e tento operar, velho. Eu tento, sei lá, sozinho. Vou assistindo live de YouTube e vou tentando sozinho. Então, pessoal, o amigo aí, o Thiago, perguntou, você fez algum curso? Né? Um dos cursos que eu fiz aqui, e quero deixar bem claro para vocês, que vale a pena, tá? Por mais que eu tenha assim, vamos dizer, uma chateação com o André Machado por conta do copy trade que ele fez com o pessoal e tudo mais, mas o André Machado, pelo menos, cara, você deveria assistir. Você que gosta de consumir conteúdo gratuito, não precisa pagar nada, pessoal. Entra aqui, ó, no canal do André Machado, tá vendo? Price Action, curso Price Action profissional. Você vai na playlist aqui, assiste esses cursos dele aqui, ó. São cursos excelentes, tá? Aqui eu tenho que ser sincero, são cursos excelentes, tá? É muito material, cara. Treinamento, análise técnica e finança comportamental. Cara, entra aqui, velho. Assiste isso daqui, tá? Assiste, ó, tem várias aulas. Pessoal, eu já assisti umas 2, 3 vezes isso daqui. 2022, ali até 2023, acho que eu tava assistindo ainda aqui, ó. Ó, tem várias aulas aqui. Tudo aula grande, tá? 2 horas, 1h40. O estágio do trader profissional, o trade disciplinado, teoria de Dow, money management, manejo de risco, tá? E indicadores, tem muita coisa aqui, pessoal. Tá? Então eu recomendo para vocês, tá? Aqui também tem, ó, Price Action, né? Tem um Price Action dele aqui, ó, aula 1, 2, vai até, ó, quanta aula tem, meus amigos, 38 aulas. Agora a pergunta é, vocês vão conseguir assistir isso? São tudo aula grande igual meus vídeos, ó, 2h40, ó, 1h10, tá? Então, o único curso que eu fiz na minha vida de trader, de fato, e foi gratuito, foi esse, cara, do André Machado, tá? Divergências divergência pessoal minha com dele, com o que ele fez com o copy trade, isso daí, velho, esquece. Mas a gente não pode apagar o que o cara já entregou também no mercado, né, pessoal? Já entregou muita coisa boa. Eu acredito que o André Machado é um cara que ele é trader sim, tá? Eu acredito que ele seja trader sim, ganha dinheiro com o mercado. Ele é um cara que batia no sistema, e vocês, quem acompanhava ele sabe disso. E eu acho que ele se cansou, entendeu? Ele se cansou, viu que as pessoas não gostam de aprender o sério. Ele viu que as pessoas brasileiras, nós, gosta mesmo é da farra. E ele falou, eu vou entrar na farra. Eu achei errado, eu acho. Mas ele falou, eu acho que ele se cansou e falou, cara, quer saber? Todo mundo faz essa merda, eu vou fazer também. Então ele começou a vender sala. Ele viu que dá dinheiro, começou a fazer copy trade. Ele viu que dá dinheiro, aí deu problema, né? Enfim, aí eu acho que parou. Então ele entrou, velho, na onda do que? De ganhar dinheiro com o conhecimento dele, pelo cansaço. Talvez ele foi vencido pelo cansaço, e de fato, pessoal, cansa. Mas assim, o meu caráter, a minha moral, ela é inegociável com vocês, tá? Então aqui vocês não vão ver eu fazer copy trade, né? Eu acho que assim, não é o copy trade o problema, tá? O problema é você colocar mais pessoas do que cabe. O problema é a Boate Kiss lá, colocar milhares de pessoas dentro da boate, sendo que não tem saída de emergência, entendeu ou não? Vai dar merda. Copy trade é a mesma coisa, é um monte de gente com uma portinha só para sair, não dá para sair, cara. Na hora que der merda, o mercado não tem liquidez.
para suportar uma saída maciça de 1.000 pessoas, cada uma com 2, 3, 5, 10, 50 contratos, 15 mil lotes sair num ponto. Não vai, cara. O mercado vai procurar o melhor preço para os 15 mil lotes. E o seu pode ser o pior preço dos 15 mil. Quem está na primeira fila ali, legal, já sai logo no melhor preço possível. Agora e você? Vai ser executado 400, 500 pontos longe do stop. Aí não funciona. E quando ganha? Quando ganha daquele spread lá que era para pagar 200, paga 120. Ou seja, há um descasamento, entendeu? Entre stop e alvo. E a conta não fecha. Mas enfim, é uma boa pessoa, tá? Os conteúdos dele são excelentes, tá? O bate-papo que ele teve lá no canal Dias Podcast, ele e o Storm, excelente. Geopolítica, história de mercado e tudo mais, é excelente, cara, né? Marketing análise que ele faz, é excelente, não tem o que reclamar, tá? Então tá aqui minha indicação para vocês assistirem. Assiste lá. Ah, Diego, vou entrar na sala dele. Aí o problema é teu, cara, tá? Eu não tô recomendando nada disso. Tô falando do que eu fiz. Fora isso, eu acompanhei o Igor Rodrigues bastante tempo também ali, tá? Da Mago Lab lá. Nunca fiz mentoria, nunca conheci ele pessoalmente, tá? Ele não fica longe de mim aqui, ele fica em Cotia, acho que daqui até lá 40 minutos, meia hora, tá? Enfim, nunca fiz nada dele, mas eu acompanhava, eu gostava das análises dele. Análise técnica, fractal, né? Mas como tudo no mercado, não tem facilidade. É difícil. Então assim, acompanhei muita gente, tá? Tirei proveito muito do Storm também. O Storm, cara, se hoje eu sou um trader objetivo, eu devo ao Storm, tá? Porque ele que me abriu a cabeça para ser um trader objetivo, tá? Que o caminho era mais fácil. E de fato eu enxerguei que de fato é mais fácil. Lembrando, não tem facilidade de mercado, mas se torna mais tranquilo. A experiência que você tem que ter para ser discricionário, cara, isso não está escrito em gibi. Talvez você não tenha tempo suficiente e capital suficiente para suportar esse processo para ser um discricionário. Essa que é a questão, tá? Às vezes você quer ser trader e você já precisa daqui 3 anos estar vivendo de trade. Então um caminho mais tranquilo talvez para você conseguir chegar a esse objetivo é o objetivo, tá? Modelos objetivo, tá? Quantitativo. Eu acredito que sim, esse é o modelo mais tranquilo para quem quer de repente viver de mercado. Lá na frente, quando você tiver uma experiência brutal, você pode pegar um pouco do dinheiro e tentar experimentar coisas novas, pessoal, tá? Seja aberto para coisas novas, tá? Aí não é uma verdade absoluta. Agora, se você quiser, não, quero ir para o discricionário, boa sorte, meu amigão. Compra os livros de análise técnica, né? E tenta extrair alguma coisa de boa para você subjetivar o mercado, tá? Que é tão difícil. Ele por si só já é subjetivo. Aí você ainda querer ser subjetivo é extremamente difícil. Mas vamos lá. Então, o amigo aí quer fazer transição, Thiago. Pessoal, vocês querem fazer transição? Vamos lá. Um bom trader vai fazer em média 1.000 pontos mês. Então, se você já tem essa informação, detalhe, pessoal, detalhe. Pega o seu modelo operacional. O que você tem aí na mão? Faz favor para mim, testa ele, deixa ele bem objetivo, tal, stop, alvo, tal. Faz o backtest no passado, volta aqui e me fala. Se não foi isso que você achou, você vai achar aí 500. Se você achar aí 1.000 pontos, cara, abraça, casa com ele, com um drawdown legal, casa com esse modelo. Casa, que você não vai achar muita coisa muito além disso não. A não ser que você está fazendo muito trade. Tava fazendo overtrade, né? Sei lá, 5, 6 trades no dia. Aí já é outra pegada, né, velho? Então, testa e depois me fala aqui, por favor. Comenta aqui, confirma comigo se meu estudo faz sentido para você ou não. 1.000 pontos mês, tá ótimo. 500 pontos, já tá legal. Então, meu amigo Thiago, pessoal, 1.000 pontos por mês. Primeiro, eu não recomendo transição de carreira. Eu vou citar meu amigo Iago do canal RRP Club. Ele exerce sua profissão até hoje. Ele mexe com computação, né? Com informática, ele é engenheiro da computação, alguma coisa assim. Mexe com dados, né?
ele é um cara que a profissão dele é muito boa em termos de exemplo. Como boa, Diego? Não estou falando que a grama dele é verde, não é isso, pessoal. Tem gente que já está falando isso aí, né? O que acontece? Se você trabalha como operador de máquina, você consegue trabalhar como operador de máquina de casa? CNC? Vamos supor, um torneiro mecânico, exemplo. Não, você precisa ir na empresa lá e produzir a peça, não é? Ele como TI, não, cara, remoto. Olha que legal, essa profissão eu acho o máximo. Ele trabalha remoto. Então o fato de ele trabalhar remoto e ele ter uma excelente profissão, como ele já falou, estável, um ótimo salário, com certeza. Para que ele vai largar a profissão dele, que permite ele trabalhar de casa e fazer outras atividades? Para quê? Só para ficar no trade? Ele consegue conciliar os dois ao mesmo tempo? Então, velho, se vocês que estão me ouvindo têm essa possibilidade de fazer a conciliação, pô, Diego, eu trabalho das 2 da tarde às 10. Olha que legal, velho. Você consegue ser trader e trabalhar na sua profissão. Para que você vai largar? Você só vai pressionar a sua mente, condicionar ela a ter resultados, mesmo quando a estratégia não está dando resultado. Isso é grave, cara. Vai acabar com a tua saúde mental, pode acabar com a tua família. Então não. Se você tem condição, brigue o máximo, se esforce o máximo para não abrir mão da sua profissão, cara. Porque isso pode te gerar um transtorno muito grande. Pô, Diego, eu não consigo conciliar. Meu emprego é das 7 da manhã às 5 da tarde. Já pensou em arrumar outro emprego? De repente para trabalhar das 2 às 10? Já que você ama o mercado e quer ser trader? E você tentar operar o mercado de manhã? Seria a melhor opção, velho. Porque se a sua opção é ser trader um dia, concorda comigo? A sua profissão que você exerce hoje não tem valor. Porque você já não quer mais ela, você quer ser trader. Então, se ela não tem valor, sai fora do emprego e arruma outro que seja qualquer emprego, que trabalhe das 2 às 10 e que te dê a chance de você tentar a nova profissão, que é ser trader. Cara, você vai operar mercado ali das 9 até meio-dia. Eu tenho um amigo, Daniel, abraço Daniel, que ele faz isso. Ele trabalha à noite e durante o dia ele opera mercado, né? E aí você não tem pressão, você consegue. E se de fato der certo para você, o que você consegue fazer? Para pensar comigo. Todo o dinheiro que você ganhar no mercado, você consegue guardar e reinvestir no próprio trade para aumentar lotes, sem abrir mão da profissão, cara. Olha que bacana. E aí quando vir o drawdown, você não vai sentir. Você tem sua profissão, seu salário, você mantém sua casa e o dia do mercado está lá. Às vezes está 4, 5 meses de lado da estratégia, como eu estou aqui nesse momento, que eu já mostrei para vocês que acontece e vai acontecer sempre. Você não tem a pressão de ter dinheiro para pagar as contas. Então é legal. Pensem sempre assim, pessoal. Cuidado. Cuidado com a narrativa sair do mercado tradicional e vir para o mercado financeiro, né? Isso pode ser um buraco sem fundo para você. Pô, Diego, isso é um balde de água fria? Não, cara, é a realidade. Agora, se de fato você não, estou decidido e eu vou largar minha profissão e vou ser trader, porque eu sou louco mesmo, entendeu ou não? Eu sou igual a você, Diego, eu não sou tão louco assim, cara. No meio da pandemia ali eu fiz muito motorista de aplicativo, cara. Eu aluguei meu carro. Só pra vocês terem ideia, ali em 2020 eu aluguei meu carro para um motorista de aplicativo. Experiência horrível. Mas deixei uns 7 meses alugado, tá? No meio da pandemia eu fiz corrida de aplicativo, tá? À tarde eu fazia, da tarde pra noite. Eu saía das 2 da tarde até as 10 da noite, que é o que eu falei. Fazia corrida de aplicativo ali, cara, 2022, 21 ainda fazia. Quando eu comecei a ver que eu não ganhava dinheiro, 2020 com trader, 21 eu comecei a fazer corrida também, 22. Aí 2023 eu vendo o carro. Aí foi quando eu decidi que não ia mais fazer corrida, que eu ia tentar fazer só trade. E olha pra vocês verem. 2023 eu vendi o carro no começo do ano, janeiro. Cheguei no final de 2023 com R$2.500 de ganho. Ou seja, não vivi de mercado. E aí, como é que faz para comprar comida, pagar água, luz, internet, a despesa de casa? Como é que faz?
A sorte é que eu tinha uma reserva. A sorte é que eu tinha um dinheiro do carro. Parte dele. Porque metade ainda eu fiz merda. Fui inventar de empreender para gerar renda extra. Por isso que eu sou bem cismado com o negócio de renda extra. Eu perdi quase 9 mil reais. Eu perdi 8 mil quebrado. Tentando fazer venda no Mercado Livre. Aí fiquei com uma parte do dinheiro do carro e falei, essa daqui eu não posso perder. Então, o fato de eu ter uma reserva, o fato de eu ter vendido o carro e ter uma parte do dinheiro do carro, o fato da minha esposa trabalhar, ter VA e VR, o VA e VR dela pagava todas as nossas despesas com a alimentação da casa, isso deu um pouco de conforto para nós, pessoal. Trazendo particular da minha vida, eu não pago aluguel, aqui é do meu pai essa casa aqui. Meu custo de vida é barato, entre aspas, agora tá caro, né, por causa de algumas coisas que eu andei fazendo aí. Mas enfim, investimento e tudo mais, enfim, é coisa particular que eu não vou trazer, mas enfim, eu acho que até já trouxe. Então a despesa tá alta nesse momento, mas a despesa fixa minha não era alta. Até ano passado é baixa. Água, luz ali, IPTU, né? Eu não tenho filho. Eu e minha esposa, nós não temos filho. Nós optamos por não ter filho. Até esse momento. Então tudo isso, cara, você tem que pôr na ponta do lápis na hora de ser trader. Porque isso daí vai fazer preço, né? Não dizem que notícia faz preço no mercado? Na vida de um trader, aluguel, mulher, filho para sustentar, né? Prestação de carro, isso tudo faz preço na hora de tomar decisão no mercado financeiro. E essas coisas são invisíveis até você começar a boletar. Quando você começar a boletar, aquilo ali vem em evidência. Quando você tiver um mês negativo, você, meu Deus, e agora? Meu caixa começou a cair por conta do drawdown e tá caindo mais ainda porque eu tenho que pagar aluguel, prestação do carro, meu filho, a escola do filho. Entendeu não? Essas são as dificuldades, tá? Então, cara, você precisa saber o teu custo de vida, como eu sabia o meu. E eu precisei fazer corrida de aplicativo, que senão a conta não ia fechar. Mas eu consegui me manter no mercado e não ganhei dinheiro em 2023. 24, legal. Cara, 23, pessoal, pode-se dizer que foi meu primeiro ano positivo no mercado financeiro? Pode, mas como foi robô e tudo mais, eu não sabe a frustração de não ter sido você que fez. Pô, velho, aí talvez seja ego, vaidade, talvez seja. Mas eu precisava entrar no mercado clicando e vencer clicando, porque foi clicando que eu perdi o dinheiro que eu perdi. 2020, 21 e 22 eu perdi foi clicando. Em 2023 empatei, vamos dizer assim, mas não empatei, eu fiquei positivo. Aí foi com o robô, automatizando. Tudo bem, para ganhar dinheiro, dane-se se é automatizado ou não, o importante é ganhar dinheiro. Mas talvez a minha vaidade, a minha vontade era vencer o mercado clicando e não terceirizando para robô. Então, enfim, 24 eu fiquei levemente positivo, mas fiquei feliz. Meu primeiro ano operando de forma manual, positivo. E 2025 vocês já viram aí, mais positivo ainda. Então, viver de mercado, pessoal, exige muito preparo financeiro. Aí nós vamos para as contas agora, para finalizar o vídeo. Nos próximos 12 minutos, para ficar 1 hora só de vídeo. Exemplo, eu hoje, cara, eu tô esse ano aí com uma média, ó, eu tô operando 30 contratos. Eu cheguei a operar 30, eu não tô mais operando 30 que eu diminui minha mão aqui. 30 contratos, pessoal, me dá uma média de 6 mil por mês. Vamos colocar aí 4 mil limpo, eu tava tirando do mercado esse ano de média. 4,5. Talvez você fale, Diego, isso é o suficiente para me viver de mercado. Só que eu vou levantar pontos interessantes aqui, porque não é só viver de mercado. Você precisa ter esperança de algo melhor. Você precisa ganhar mais no futuro, porque nosso dinheiro cada vez mais perde valor.
Você quer o exemplo? Mega Sena pagava, Mega da Virada pagava 200, 300 milhões de reais pro ganhador. Hoje já tá pagando, acho que 800 milhões ou quase 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Mas não é porque eles são bonzinhos, é porque o dinheiro nosso tá perdendo valor, cara. E você percebe no mercado quando você vai comprar as coisas. Absurdo as coisas. Um Danone, você vai comprar um Danone de pote, cara, 15, 16 reais um Danone. 800 gramas. Você vai comprar uma fatia de mussarela, é R$1,20, R$1,30. Uma fatia. Você tá entendendo? É bizarro. Um pão é R$1. Eu vou no mercado e compro 5 pão. 5 fatias de mussarela, cara, dá 12 reais. 12 reais. Então você vê o dinheiro perdendo valor. É a realidade. Então, para você conseguir manter a sua família saudável, comendo bem, você vai ter que aumentar lote, concorda ou não, com o tempo? Porque senão vai perder valor aquela média que você faz. Então, cuidado. Pô, Diego, 4 mil que você ganhou no mês aí, de média mês, esse ano, cara, daria para mim viver legal aqui. Daria hoje, daqui 5 anos não vai dar mais. E aí para isso você vai precisar aumentar lote. Então, nós vamos para as contas aqui para ver se eu ajudo de alguma forma vocês a pensar. Não é uma lição aqui de moral, não é nada disso, pessoal. É para talvez fazer você, pô, não tinha pensado desse jeito, deixa eu fazer desse jeito. Diego me deu um insight. Não é para mostrar para vocês um manual de que como vocês devem fazer. Quem sou eu na fila do pão para isso, tá? Então vamos lá. Então, meus amigos, se vocês sabem que de média é isso que vocês vão ter, pô, Diego, eu não concordo com você, então boa sorte, vai lá e faz mais. Seja um Neymar da bolsa. Tá, mas para quem me entende, já conhece o mercado, já se machucou, tá começando a conhecer a verdade, vai entender que esse número aqui é real, tá? Então, meu Thiago, pessoal, quero viver de trade. Primeiro, qual que é o seu custo mensal? Legal. Meu custo mensal, Diego, é R$3.000. Vamos colocar aí que você tem um custo mensal de vida, tá? Custo mensal 3K, né? Você é um cara que está com média de 3 mil mensal de custo mensal. Custo de vida mensal. Vamos colocar 3 mil que você tem um custo de vida, velho. Aí aqui eu preciso te chamar a atenção, Thiago, e pessoal aí que tá querendo migrar de profissão. Lembre-se sempre, velho. Toda estratégia vai ter período ruim. E vai de 3 a 9 meses até. Passou disso, pô, Diego, eu tenho um operacional que chega a ficar 1 ano de lado. Cuidado. Não é bom. Aceita no máximo 9 meses. A minha é de 7 a 8 meses estourando ali de drawdown. Eu já estou em 6, né? Eu comecei a ficar de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6. A partir do ano que vem o mercado provavelmente começa a romper topo de novo. Então, meu amigo, pense sempre assim. Toda estratégia tem drawdown. O Diego falou que todas têm. Você vai descobrir que todas têm. Todas vão falhar em algum período. Não significa que vão parar de funcionar. Elas só vão descansar, vamos dizer, que elas estão cansadas. Você não pega férias um mês na empresa? Sua estratégia talvez ela é mais cansada do que a gente. Ela vai pegar 6, 7 meses de férias, tá? E nesse período você precisa pagar as contas. Então pensa comigo. Se você tem um custo fixo de 3 mil, cara, você quer trabalhar tranquilo? Tranquilo. Eu quero trabalhar tranquilo, tá? Pega esse custo seu. Eu faria pelo menos 15 meses, velho. Tá? Ah, mas tem gente que fala que é um custo de 1 ano. Cara, pensa comigo. Você tá 7 meses andando de lado com a sua estratégia. Você vai começar a olhar e falar, cara, eu só tenho mais 5 meses de dinheiro guardado para pagar meu aluguel e tudo mais. Você vai começar uma guerra mental, cara. Vai por mim. Que talvez você não vai ter coragem. Vai baixar a mão. Vai mudar o sistema operacional. Porque você vai começar a se incomodar. Ainda mais se você estiver fora do mercado, da área do mercado de trabalho, né? Você já vai começar a entrar em desespero. Então não entre em desespero.
Se você sabe que vai ter 7, 8 meses de drawdown, pega um custo pelo menos de 15 vezes o seu custo mensal. Guarda isso. Então 3 mil vezes 15 vai dar o que? 45 pau. Então essa reserva, tá? Na renda fixa, que vai te gerar ali uns 400 reais, 350, 400 reais, que já vai te ajudar, né? Para você bancar a tua família com base no teu custo fixo, né? Vocês que são casados, conversem com as suas esposas sobre isso. Que se sua esposa não concordar, esquece, cara. Não vai dar certo, tá? Casal unido, eles vencem. Não é que sua esposa não concordou que vocês são desunidos. Não é isso. Às vezes ela tem medo e ela quer ir por outro caminho, né? Exemplo, meu primo que é Uber, a esposa dele não quer que ele seja trader, né? Não quer que ele mexa com o mercado financeiro. Ele quer. Então não é legal, né? Os dois precisam pensar a mesma coisa, porque afinal o dinheiro é dos dois, né? Quando você casa, o dinheiro é dos dois. Não existe meu dinheiro e seu dinheiro. O dinheiro é dos dois. Senão não cresce a família junto. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então isso é importante. Então converse com a tua esposa. Se ela concordar com você, é isso, cara. O plano é esse, ó. Conversa com ela, ajusta, tá? A realidade de cada um, pessoal, é aquilo que eu falei. É individual. De repente você vai falar, pô, Diego, você é doido, meu custo fixo é R$1.500. Aí você faz 1.500 vezes 3. Agora, na minha opinião, eu não abro mão de 15 meses. Hoje eu, Diego, não abriria a mão de 15 meses de reserva de emergência referente ao custo fixo mensal. Tá? Para você ter um pouco de tranquilidade, de pasmem, pessoal. Eu estou falando para alguém que vai operar mercado e que já sabe o que tem que ser feito. Pô, Diego, eu sou um iniciante e quero tentar desbravar o mercado ainda. Eu quero tentar experimentar fluxo, análise técnica, experimentar um pouco de cada coisa. Então você esquece tudo isso que eu tô falando, cara. Aí a brincadeira aqui já aumenta, tá? Você pode colocar aí 4 anos. Com base no que eu passei, Márcio, o Éder Leal e os outros amigos aí que eu conheço. É 4 anos, velho. É uma faculdade, tá? Aí vai levar uns 4 anos para você se desenvolver. De novo, pessoal. Vai ter o cara fora da curva? Vai, velho. Eu não tô falando pra fora da curva. Vai ter o cara que 6 meses entendeu, ajustou e tá indo embora, performa. Mas as pessoas comuns que eu conheço, que estão na média ali, vai levar 4 anos para se desenvolver sozinha. Agora, se você já tem uma estratégia validada, se você já tem um conceito validado, se você já tem um mentor, de repente um OTT, né, que te ajude, te dê um caminho, te deu uma estratégia, um caminho para você seguir, aí os 15 meses já está excelente para você. Entendeu? Então você percebe como muda? Uma vírgula que você coloca ali, pô, mas eu vou começar do zero e vou começar sozinho, né? Começa pelo que nós, OTT, ensina. O que eu trago aqui para vocês, tenta objetivar ao máximo sua estratégia. Esquece o viés de tendência. Ai, tá subindo, tá caindo. Ai, disse isso, notícia, não sei o que. Tenta esquecer um pouco disso. Sai da subjetividade. Fecha o olho. Olhe, mentalize o seu operacional. Abre o olho e comece a olhar só para ele. Aí você tem uma chance grande, tá? Então isso daqui é para quem já conhece uma estratégia, já tem validado, né? Já está no caminho. Quem não está, pessoal, de novo, cuidado. Cuidado, quem vai começar do zero, cuidado, né? Preste atenção nos vídeos aí que eu trago, né? Tenta encontrar um caminho, tenta desenvolver o operacional, né? Então legal, você tem a reserva e o dinheiro para operar, velho. Aqui vai o grande detalhe. O capital operacional, tem gente que vai falar assim, pessoal, eu discordo completamente, tá? Tem gente que vai falar assim, ó, se você tem 10 mil para operar, arrisque 2%, exemplo, por dia, né? Gestão de risco. Você vai arriscar o quê? R$200 por dia, né? E aí você vai operando. Aí eu pergunto para você, vai operar o quê?
Deixa eu te falar uma coisa. Gestão de risco, ela só prorroga a sua ruína. Tá? Como assim, Diego? Se você não tem um operacional, mas tem a gestão de risco, cara, você não vai performar. Cedo ou tarde você vai desistir do mercado, que você não vai performar. Se você não validar um operacional, confiar naquilo que você validou, vai ser difícil o caminho. Se você ficar trader aleatório, tentando adivinhar para onde o mercado vai, por mais que você tenha gestão de risco, você não performa. Você pode até não perder dinheiro, ficar ali no 0 a 0, fica um pouco positivo, negativo, mas você não performa. Se você não tiver clareza do que está sendo feito, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, estratégia de merda, ela não vai deixar de ser merda só porque você criou uma gestão de risco eficiente em cima dela. Ela vai continuar sendo uma bosta, uma merda, só que ela vai feder menos por conta da gestão de risco. Mas vai continuar uma porcaria. Essa que é a realidade. Entendeu? Então cuidado com essas narrativas. Crie uma estratégia. Quer dizer, pegue R$1.000, cara, e arrisque R$50 por dia. É legal. Se você está aprendendo o mercado, está começando do zero e quer testar onde compra, onde venda, quer sentir adrenalina, vai lá, põe R$1.000. Coloca lá R$50, trava na plataforma R$50, perdeu 50 no dia, você está fora. E aí você tem 20 fichas, vamos dizer assim, para queimar, só para você sentir o mercado. Eu não recomendo fazer isso, mas faça. Compra, vende. Você podia fazer teste de compra e venda no simulador, mas faça na real. Sente o coração pulsando na boca, né? É essa adrenalina que você quer? Então vai lá, faça assim, né? Depois você me conta como que foi. Foi gostoso, é gostoso, cara. Clicar é gostoso, né? Mas a realidade é essa, pessoal. Então eu não gosto desse papo. Pega R$3.000 e vai lá, arrisque e vai. R$100 por dia, um terço de 10%, 3%. Você vai arriscar 3%, R$100 por dia. Ganha ou stop, ganha ou stop. Legal, você vai trocar figurinha ali, você vai ver, isso vai ser bacana, né? Se você conseguir respeitar o gerenciamento de risco, né? Você vai trocar figurinha legal. Você vai conseguir ficar vivo, tá? Só que assim, você não vai performar. E nós estamos aqui com um profissional para o quê? Para ganhar dinheiro. Então eu não gosto. O capital que vai exigir de você, fora os 45 mil guardados que você tem para bancar a tua vida, ele tem que ser formado com base na sua estratégia. Exemplo, eu vou abrir uma empresa. Eu vou montar uma fábrica de cerveja. Cara, qual o tamanho da fábrica que eu vou montar? É 1.000 metros quadrados? É 10 mil? Você percebe que dependendo do tamanho vai exigir mais capital ou não? Por qual o tamanho da minha equipe? 10 pessoas, 50 pessoas, você entende? Vai precisar de mais capital ou menos? Meu fluxo de caixa vai ser X ou Y? Você percebe que isso daí tudo é de acordo com o tamanho do projeto seu? E no trade é a mesma coisa. O capital de risco, o capital operacional vai ser de acordo com a sua estratégia, o tamanho da sua estratégia. O tamanho do que, Diego? Do drawdown, o tamanho do stop e o tamanho de alvo. Quantas vezes pega no alvo, quantas vezes pega no stop. É com base nisso que você vai criar o seu fluxo de caixa, o seu capital operacional. Então é uma coisa que eu não consigo falar para vocês quanto vocês precisam. Vocês precisam me responder isso com base na sua estratégia. Exemplo, a minha estratégia, eu descobri que o pior cenário dela é R$1.000 negativo, tá? Ou seja, com isso, se eu usar 2.000, eu vou estar usando 50% de rebaixamento de capital. Já tem um rebaixamento de capital. Se eu usar 2.000, dificilmente eu vou quebrar, porque nunca aconteceu de chegar a 2.000 negativo. Então legal, eu sei que para cada contrato eu tenho 2.000, eu tenho que ter 2.000 de margem. E aí começa a conta, meus amigos. Se para cada, eu entendo que para minha estratégia eu preciso de 2.000 para cada contrato, isso é para mim, tá? Aí você só muda os números aí. Para cada contrato eu preciso de R$2.000. Então aqui começa o jogo, aqui começa o game. Cara, eu preciso de 2.000 para cada contrato. Quanto capital eu preciso? Depende, quantos contratos você quer operar?
Ah, eu não sei quantos contratos eu quero operar dia. Como é que eu faço para saber? Aí você precisa de um outro número, um outro dado. Quanto que sua estratégia paga por contrato? Lembra que eu falei aqui em cima, 1000 pontos? É a média para mim que uma estratégia boa paga por contrato? Vou imaginar que você achou também uma estratégia que pague 1000 pontos por contrato. Então você já sabe que ganho, vamos lá, R$ 200 por contrato mês, não é isso? Então legal, você já sabe quanto você precisa para cada contrato. Você já sabe quanto que você ganha. Ganho 200 por contrato mês. Opa, legal. Se eu ganho 200 por contrato mês, se eu operar com um contrato, concorda que de média eu vou ter R$ 200 mês? Isso não vai pagar tuas contas, mas lembra o dinheiro guardado lá no caixa? É para isso, é para esse período, é para você fazer caixa, é para você se desenvolver, para você daqui de repente 1 ano e meio chegar, talvez não seja suficiente, tá, pessoal? Mas tentar chegar num valor aproximado do seu custo fixo. Você vê como o custo fixo está apertado? Você vai perceber agora, tá? Aquele 1 ano e meio ainda se bobear é pouco. Você vai perceber agora, tá? Porque pensa comigo, eu comecei com 2 contratos. Eu comecei em abril do ano passado. Eu cheguei em dezembro aqui, vamos imaginar que eu cheguei com 15, que eu parei 15 ali em outubro, né? Então você vê, eu cheguei com 15 contratos em outubro. Esses 15 contratos, após 1 ano e 8 meses operando no mercado, eu cheguei com uma média de R$ 3.000. Ou seja, você percebe, 1 ano e 8 meses levou para me chegar no meu custo fixo mensal de vida. Ou seja, se eu tenho um caixa para 1 ano e meio, deu certo, ó, né? Deu certo, entendeu? Que hoje eu tenho uma média aqui nessa conta de R$ 3.000 de média, tá? Mas quando eu tiro o imposto de renda e desconto o meu custo operacional, aí cai, cara, cai para uns 2, vamos colocar aí uns, deixa eu ver, 600, 700, cai para uns 2.300, entendeu, amigos? Cai para uns 2.300 aqui, ou seja, ia faltar 700 para o meu custo mensal. Ou seja, eu chegar no 18º mês, faltando R$ 700, entendeu? Só que pensa comigo, esse custo que era de vida seu mensal de 3.000, após 1 ano e meio já não é 3.000, ele foi ajustado, entendeu ou não? Porém, como estava na renda fixa, dando R$ 400 para você por mês, eu não fiz esse ajuste por conta disso. Então ele acaba meio que amenizando a situação, não resolve, mas ameniza. Tá? Então esses 400 mês, ele querendo ou não, acumulou ali uns 6.000 no ano, né? Te deu mais um fôlego de uns 2 meses, ou seja, aqui foi para 17 meses, talvez. Não porque as coisas foram aumentando, né? Mas enfim, a grosso modo, pessoal, vamos fazer aqui a conta. Então legal, eu comecei com 2 contratos. Eu cheguei a 15 em 1 ano e 8 meses. Só que você não precisa começar com 2, de repente você começa com mais, aí vai depender da capacidade financeira que você tem e da capacidade mais importante, emocional, de entrar no trade e segurar o trade. Porque talvez ainda você não tenha experiência do drawdown, da movimentação, da oscilação. Você ficar olhando aquele valor financeiro correndo 200, 300 reais para um lado para o outro, você talvez fique doido ainda, né? Então você vai ter que ter muito preparo mental, cara. Isso é muito importante. Vamos imaginar que você já tem. Então, fazendo as contas, pessoal, um trader profissional, o cara que quer se profissionalizar e vai seguir a regra, né? Aí se ele não seguir, aí já não é comigo, né? Vamos imaginar. Então vamos imaginar que você descobriu que você precisa de 2.000 para cada contrato. Então você tem 10.000 de caixa, certo? Para trader, para fazer trade. Eu vou tentar colocar aqui no meio, tá? Então o capital aqui, ó. Capital operacional. R$ 10.000. Então você tem um capital operacional de 10.000. Legal, Diego, eu tenho 10.000. Para cada contrato eu preciso de 2.000. Ganho por mês, por contrato, R$ 200.
vou operar 5 contratos. Ou vou iniciar, né? Vou iniciar com 5 contratos. Então legal, você vai iniciar com 5 contratos, tá? Aí o que vai fazer? 5 contratos vai te dar a média de 1.000, ou seja, 1.000 você já tem aqui, cara. Aí pessoal, lembra daquelas aula minha que eu dei de aumento de lote? Pega aí, ó, no meu canal do YouTube, tem 2 vídeos para trás, 3 vídeos. Como que eu fiz para aumentar o lote? Aí você pode usar a mesma analogia para aumentar os lotes. Então com 5 contratos você já vai estar... Meu, legal, começar com 5 contratos, velho. Ah? Legal, vai te dar ali, se você faz 1.000 pontos por mês, vai te dar R$1.000 por mês. Aí legal, você tem um mês bom. Lembra? Pô, fiz R$2.000, eu aposto para 6 contratos. Você vai fazendo aquela jogadinha, entendeu? Para mim, esse é um caminho mais tranquilo para você iniciar a sua vida como um trader profissional, tá? E aí você começa ali, 5 contratinhos, vai fazendo grana. Quando chega no final do ano, de repente você nem precisa alavancar, cara. Sei lá. Não, alavanque, você vai ter que alavancar sim. Porque qual que é o objetivo aqui? Chegar no custo de vida mensal antes que o dinheiro da reserva de emergência acaba, né? Que se você não aumentar lote e não alavancar, esquece, né? Quando chegar daqui 1 ano e meio, seu dinheiro vai acabar e o que você está ganhando aqui não paga a sua despesa. Então sim, você precisa aumentar. E qual que é o número mágico para você chegar no break-even? O que seria o break-even? A partir desse ponto, né? Você com esse valor você paga a sua despesa fixa. Se você sabe que você para cada contrato é R$200, você vai precisar operar 15. Deixa eu fazer as contas corretas, pessoal, porque tem imposto de renda. Eu vou desconsiderar já imposto de renda. Eu acho que vai dar uns 20 contratos, hein? 20 vezes 200 de média, menos 20%, 3.980. Tá, 20 contratos vezes 0,50, que é o custo operacional, dá R$10 por trade. Vou imaginar que você é um cara que vai fazer 20 trade vezes 20 no mês, dá R$200. Então a conta é essa, ó. Não é isso? Deixa eu fazer de novo. Então 20 contratos vai dar a média 4.000 por mês. É isso? 10 dá 2.000, 20 dá 4.000, menos 20%, menos os 200 de custo operacional. Ah lá. Você vai precisar operar, então, 20 contratos. 20 contratos para 20 contratos. Para atingir seu custo fixo, tá? Até aqui tranquilo, né, pessoal? Então você vai precisar de 20 contratos. Aí logo você vai fazer a conta, 20 contratos, quanto capital que você já vai ter que ter acumulado? Se você precisa de 2.000 para operar, você vai ter que ter aí 40.000. Só que aí tem um detalhe, não é 40.000. Se você quer ser um profissional e perdurar nesse mercado, você não pode permanecer com os 2.000 de margem quando você estiver operando mais pesado. Porque o fator emocional vai pesar muito quando você está mais pesado. Porque aqui eu estou falando de drawdown de 50%. Você imagina você com 20 contratos tendo drawdown de 50%, não é saudável. Tem que reduzir para 35%, 40% ali. Como que você faz essa redução? Aumentando o capital operacional, aumentando o capital por contrato. Fechou? Pegou até aqui? Tranquilo, né? Eu acho que isso daqui é imprescindível, você tem que aumentar. Então nesse momento aqui de 20 contratos, eu acho que um valor razoável, você no mínimo tem que estar com uns 3.000 por contrato.
Então nesse caso você teria que ter já acumulado 60 mil reais, tá pessoal? 60 mil reais para estar fazendo em média 4 mil por mês, livre 3 mil por mês, entendeu? Não, 5% ao mês é um valor, é um resultado excelente, tá? Então você percebe? Isso daqui não é fantasia, pessoal, isso daqui é a vida real de um trader, tá? Isso aqui é a vida de um real de um trader que você não vê por aí, tá? Os caras não falam isso daqui, os caras não mostram isso daqui, os caras só falam para você fazer R$1.000 por dia, né? Ó, meu aluno aqui que fez 20 mil no mês, tá? Isso não é profissão, esse não é profissional, tá? Desculpa. Fiz 20 mil reais no mês, tá? Isso não é profissional. Profissional para mim é um cara que tem histórico, tá? Consistência. Isso é profissional, tá? O resto pode ter sido sorte, ou o cara de fato faz mesmo, também pode ser, né? Como profissional, ou o cara teve sorte e fez um mês. Eu quero ver o ano do cara, se ele manter aqueles 20 mil mensal ali, 30 mil mensal. Aí é isso que muda a regra do jogo, né? Então, pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui, pessoal, porque o mercado vai abrir daqui 13 minutos. Então um bom trader vai fazer em média 1.000 pontos mês, essa é a minha visão. Custo de vida mensal, exemplo, eu estou falando de uma pessoa que tem um custo de vida mensal 3 mil, aí você ajusta o seu número para a sua realidade. Uma reserva de pelo menos 15 meses, tá? Aqui o capital está escrito errado, mas vocês entenderam. Um capital operacional 10 mil, para cada contrato eu preciso de 2 mil. Ganho 200 reais por contrato mês, vou iniciar com 5, baseado no capital que você tem operacional. Você percebe, cara, que para ser trader precisa de dinheiro? Aqui, só aqui, velho, nós estamos falando de quase 60 mil reais, né? Pô, Diego, mas aí você jogou um balde de água fria em mim, cara. Eu tô com 2 mil reais aqui e um sonho de ser trader. Aí depende, cara, você tem família para sustentar? Não, moro com meu pai e minha mãe, eles me bancam aqui, então vai em frente, cara. Pega um operacional aí, pega os 2 mil que você tem e começa. Entendeu? Isso daqui não é para desestimular ninguém, cara. Isso daqui é para trazer a realidade, para ter uma chance de dar certo. E mesmo assim ainda pode dar tudo errado. Fora isso é difícil. Só os caras moram com a mãe e com o pai. Agora o cara tá sustentando a esposa, tem o filho, paga aluguel. O cara tem 5 mil guardado e quer ser trader. E largar o emprego para ser trader é difícil, hein, velho? Não é impossível. Tudo é possível. Não deixe eu falar para você que você não consiga. Você consegue. Se você colocar dentro de você que você consegue. Agora, a estatística joga contra. Por isso que eu falo que é difícil. É muito difícil. Tem aquele pessoal que não tem grana. E aí vai um detalhe. Pode operar mesa proprietária, cara. Mesa proprietária é excelente. Pô, quer ajuda na mesa proprietária? Procura meu amigo Felipe Nomad e o Iago, RRP Club. Vai lá no canal deles. Eles têm um Telegram. E eles ajudam o pessoal da mesa que quer operar mesa. De repente, você não tem capital igual eu tô falando aqui, joguei um balde de água fria em você. Mas de repente você tem um pouquinho da reserva de emergência, né? E você tem a opção da mesa. Em vez de colocar 10 mil como capital operacional para operar sem contrato, de repente você pega 3 mil, compra 3 mesas de R$1.000, né? E vai por esse caminho aí, que também é um caminho excelente, velho. Né? Para quem sabe o que está fazendo. Para quem não sabe, só vai torrar seu dinheiro, né? Que é disso que as mesas vivem, dos seus exames que você não passa, tá? Mas tem trade consistente que ganha dinheiro e vive de mesa, tá? Eu acho uma excelente ideia. Então aqui, pessoal, tentei abordar com vocês mais ou menos o meu pensamento. De novo, custo de vida meu é R$1.000. 1.000 vezes 15 vai dar 15 mil, né? Mais o capital operacional. Diego, eu não tenho 10 mil para iniciar, mas eu tenho 2 mil. Então você começa com um contrato. Se a sua estratégia permitir 2, você vai com 2. É aquele cálculo que eu ensino a fazer, né? Com base na sua estratégia, tá? Então, espero ter ajudado vocês, pessoal, tá? Com esse vídeo aqui. Espero ter incentivado vocês a aí sim fazer trade, ser profissional da área, tá? Fazer uma boa transição, tá? Com planejamento. Se você fizer com planejamento, você opera tranquilo. Se você fizer mal planejado, igual eu que nem planejei, porcaria nenhuma, você opera mais pressionado. Então escolhe, você quer pressão? O mercado já tem pressão. O mercado por si só já é pressão o dia todo. Agora você tem a pressão de ter que pagar a conta, cara. Eu particularmente falo para você, um caminho bem desgastante, tá? Mas eu desejo boa sorte aos novos entrantes do mercado, né? Que vocês contem comigo para trazer conhecimento,
trazer minhas experiências pessoal, tá? Se eu puder agregar alguma coisa, eu sempre vou trazer aqui. Comenta, se inscreva no canal, deixa o like. O que você acha? Você acha que faz sentido para você ou não, né? O vídeo é longo mesmo, porque na minha opinião é uma aula, né? É uma aula de gestão de risco, é uma aula de novos entrantes no mercado, para novos profissionais de mercado, tá? Essa é a ideia, tá? Sem promessa, sem nada de vou vender para você, não vou vender porcaria nenhuma, só mostrando aqui o que funcionou para mim. Espero que funcione para você. Tamo junto, pessoal.